Então, o livro de Jonas, abra sua Bíblia, capítulo 4, nós vamos falar hoje sobre um descontentamento incoerente. Jonas, um descontentamento incoerente. Nós devemos nos lembrar do caminho que nós fizemos até aqui. Falamos sobre Jonas, o chamado, capítulo 1. Jonas, consequências da desobediência, quando ele foge e ele enfrenta turbulências em alto mar. O terceiro sermão, Jonas, mudança de rumo. 4, Jonas enfrentando o caos. 5, Jonas, o chamado renovado, quando ele tem, na abertura do capítulo 3, novamente ele é convocado, agora ele segue nesse chamado renovado. Nós descobrimos que ele é importante porque nós temos que cumprir a missão, nós somos usados mesmo como filhos imperfeitos e devemos obedecer a palavra que vai transformar o mundo, não é? Nós descobrimos isso no último sermão. Por que nós colocamos esse tema hoje? Descontentamento incoerente. Porque nós descobrimos isso na vida do profeta Jonas. Ele é um profeta que está vivendo crise, que tem angústias, que tem posicionamentos equivocados e que algumas vezes, se formos sinceros, já disse isso, nós nos deparamos com atitudes como a de Jonas. E nós devemos rever o nosso caminho, nossa postura. E ele é um profeta. O livro de Jonas está num bloco de um único livro. Na organização da Bíblia hebraica, é um único livro com 12 livros pequenos, chamado o livro dos 12. E o livro do profeta o profeta Jonas está inserido nesse livro. Um livro pequeno, a maioria desses 12 profetas, o conteúdo é pequeno, por isso nós temos os profetas menores, não porque eles eram pequenos, mas o conteúdo menor, e os profetas maiores com conteúdo maior. Vamos ler então de 1 a 4 agora? Vai aparecer, abra sua Bíblia e veja aí se é por aí mesmo. De 1 a 4 diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente. Olha o nosso tema aqui. Com isso enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi para isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Olha só. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Olha só, meus irmãos, como que a gente encontra isso na Bíblia, um profeta reagindo dessa forma. O capítulo 4 é a resposta de Jonas ao que aconteceu no final do capítulo 3, quando ele entra na cidade e a pregação dele é uma frase, e que há quebrantamento, há arrependimento. E diante do que acontece, ele começa o capítulo 4 dizendo isso: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Com isso o quê? Com o que Deus estava fazendo, com o arrependimento, com o quebrantamento da cidade. E enfureceu-se. A pergunta lógica nossa é: como que um profeta, alguém que é levado a pregar num lugar, e pregando neste lugar, há um avivamento, um quebrantamento, conversões, e ele fica triste e se enfurece com isso, porque o motivo pelo qual nós vamos pregar é para que haja arrependimento, em qualquer lugar, começando no nosso estado, no nosso país, no mundo todo. A reação de Jonas é estranha, meus irmãos. Verso 1 diz: ficou profundamente descontente. Ele tem um sentimento não muito bom, porque ele tinha sentimentos negativos em relação a Nínive, em relação à Síria, uma nação opressora, cruel. Mas é para essa cidade que Deus o envia. A NVT e a NA diz: isso tudo deixou Jonas, isso tudo que já falei no final do capítulo 3, deixou Jonas aborrecido e muito irado. Não faz sentido, faz? Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Faz sentido?
É como que nós fôssemos para o Amazonas. Nós estamos aí nos organizando para ir, o pastor Heber e um grupo, e se houvesse lá grandes conversões, e num dado momento lá no barco, e faz sentido que é barco também, né? Só que lá é rio, né? Aqui é mar, o pastor Heber ficasse triste, meu Deus, por que tantas conversões? Esse pessoal se converteu, que chato, era mais ou menos isso. Que coisa inconveniente essas conversões. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. O David Baker, falando sobre uma parte desse texto, ele diz que um profundo abismo que separa o Senhor de Jonas, o Senhor Deus de Jonas. Ele é profeta, chamado para pregar, mas há um abismo entre Deus e o profeta, entre a intenção de Deus e o profeta. Por isso nós devemos sempre avaliarmos a nossa vida, se nós estamos andando em sintonia com aquilo que Deus deseja. Mas o pior está por vir ainda aqui. Se você achou estranho um profeta ficar triste diante do que Deus está fazendo, ele faz uma oração mais estranha ainda. Por isso que quando lê a Bíblia tem que prestar atenção, senão você não percebe as coisas. Verso 2, olha só. Ele orou, o cara é de oração, ele vai orar. Ele orou, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Qual é a razão? Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e promete castigar, mas depois te arrependes. Ele conhecia Deus de certa forma, a misericórdia de Deus. E é por isso que ele não queria pregar lá, porque ele tinha sentimentos negativos em relação àquele povo. Agora, pode alguém orar se justificando assim? Ele está fazendo uma oração. Que oração é essa? Uma oração estranha. Está justificando a sua recusa no primeiro chamado do capítulo 1, quando ele não vai para Nínive, ele foge para Tarsis. Então, é uma oração centrada no eu. Olha só, ele orou, eu disse, veja lá, por isso me apressei, eu sabia. Ele estava fora do que Deus queria, estava fora da sintonia, mesmo sendo um profeta, fora da sintonia de Deus e daquilo que Deus queria fazer. É o que nós observamos aqui. Há um descompasso entre Jonas e Deus. Ele é profeta, mas parece que ele não está entendendo o que Deus estava querendo fazer. Será que hoje nós estamos entendendo o que Deus quer fazer através de nós, através da nossa comunidade de fé? Porque Jonas estava fora da sintonia. Ele disse, eu sabia que tu és. Então, ele tinha um conhecimento de Deus. Revela que mesmo sabendo sobre o caráter de Deus, ele não adotou uma postura em sintonia com o caráter de Deus. Eu sei quem Deus é, mas não estou disposto a fazer o que Ele está mandando. É isso que nós estamos vendo aqui. Verso 3, então, e 4 diz assim, olha só. O pior está por vir. Agora, Senhor, tira a minha vida. Mas tira a minha vida por quê? Agora tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Pode isso? 4, o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Você tem alguma razão, Deus fala com ele. Você tem alguma razão para essa fúria? Ele é uma pessoa que está com uma tendência assim, depressiva, de tirar a própria vida, de morrer. O tempo todo no capítulo 4 ele vai estar pedindo a Deus isso. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Por que é melhor morrer do que viver? Essa é a pergunta. Então, é um absurdo. Isso tudo provoca nele esse descontentamento, que é incoerente para um servo de Deus e para um profeta de Deus. Então ele diz, com egoísmo, tira a minha vida. É como que ele estivesse dizendo, eu não quero participar disso. Do que está acontecendo aqui, tira a minha vida, para mim é melhor viver do que morrer. E a gente já vê aqui que Deus não aplaude aquilo, Deus questiona
A NVI diz: você tem alguma razão para essa fúria? A Nova Almeida diz: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Deus está conversando com ele. É razoável essa sua raiva? Então Jonas está mostrando que tinha algumas coisas que precisavam ser jogadas fora. Ele foi jogado ao mar, mas dentro dele tinha algumas coisas que precisavam ser retiradas. Algumas coisas precisavam ser purificadas em sua vida. É o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos. O texto então fecha de 5 a 11 dizendo assim, olha só: Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Vamos lembrar do capítulo 3 em diante. Ele prega uma frase: há um quebrantamento, arrependimento. E o capítulo 4 abre, o autor diz que ele fica descontente com aquilo, ele quer morrer por causa daquilo. E o verso 5 diz: quando saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que ia acontecer com a cidade. Porque a pregação era a sentença: se não houvesse arrependimento, a coisa ia ficar difícil para os ninivitas. E ele está aqui, né? Esperou para ver o que aconteceria com a cidade. 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas. O livro todo mostra a soberania de Deus. Ele dá ordem ao peixe, ele faz crescer uma planta. É a soberania de Deus, é o poder de Deus, está controlando tudo aqui. Fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. Então Deus faz uma provocação com Jonas aqui, porque está quente. Então Deus faz crescer uma planta para fazer sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que lhe deu grande alegria, que lhe deu grande alegria a Jonas. Olha só, está muito quente, eu estou debaixo aqui dessa planta. Verso 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental. Veja que Deus está comandando, Ele é soberano. Ele dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, à baleia, Ele é soberano. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, o quê? Quer morrer de novo. É o cara que quer morrer. Ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. O cara quer morrer. Não parece ser um profeta de Deus. Mas Deus lhe disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Lembra? Você tem alguma razão antes? E ele fala agora: você tem alguma razão por causa da planta? Porque Deus queria dar uma lição para ele. Respondeu-lhe: sim, tenho, eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, verso 10, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela cresceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o texto termina, e o livro profético termina sem uma reação. O livro termina em aberto, é um questionamento. O que Deus quis fazer? Eu trouxe uma planta e a derrubei, e você se incomodou, e você não se incomoda com uma cidade perdida, uma cidade sem discernimento? Então Deus mostra para ele a importância de pessoas que precisam ser transformadas, coisa que ele não estava percebendo naquele momento. O que nesse texto a gente vê? Primeiro, Jonas ficou insensível diante da palavra de Deus. Primeira coisa, ele esperou para ver o que aconteceria na cidade. Ele tinha uma esperança de repente cair fogo, consumir todo mundo, porque ele tinha um sentimento ruim diante daquelas pessoas. E é sempre ruim quando eu sou insensível diante da palavra ministrada ao meu coração. Como é que você está reagindo? Segundo, Deus demonstrou sua soberania e poder. Quando ele está insensível, Deus então usa uma estratégia para mostrar para ele qual é a prioridade. Então Deus faz crescer uma planta, depois manda uma lagarta atacar a planta para ela secar. E ele se incomoda com isso, mas não se incomoda com os perdidos. Depois ele desejou morrer. Verso 8,
Ele era um indivíduo que tinha pensamento de morte. E a reação de Deus, Deus questionou a postura dele, a postura de Jonas. Você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, meus irmãos, o texto de 1 a 11 revela esse descontentamento de Jonas. Tem muitos descontentamentos que são positivos, que nós devemos ter. Mas o descontentamento de Jonas não é algo bom nem positivo. Ele é o que eu chamei de incoerente. No ministério de Jesus há um episódio semelhante. Quando Jesus está desenvolvendo o seu ministério, ele precisa passar e ter uma acolhida num povoado samaritano. Ele manda algumas pessoas na frente para preparar e o pessoal não recebe. Que há um bloqueio em samaritanos e judeus, não é? Nós já explicamos aqui. Em Lucas 9, 54, 55, Tiago e João têm um sentimento, olha só. Ao verem isso, o quê? Não estavam recebendo bem aquela comitiva de Jesus? Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Olha só. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Talvez essa palavra que Jonas precisava ouvir também. Ele queria que houvesse destruição na cidade de Nínive, mas Deus queria salvar. Deus estava se importando com aquele povo. Então vejam que os discípulos aqui, num dado momento, estavam gerando um descontentamento incoerente também, como o de Jonas. Não quer receber, vamos pedir que caia fogo do céu. É assim mesmo? Jesus diz: peraí, não é assim. Não é assim que eu penso, não é assim que eu quero. E vocês têm que pensar. Então a pergunta aqui, voltando para o livro de Jonas, é: quando um descontentamento pode ser classificado como incoerente? Aí a gente abre. É um descontentamento. Pode ser qualquer um descontentamento. Então a gente vê aqui 3 coisas que aconteceram com Jonas e podem acontecer conosco também. Um descontentamento pode ser classificado como incoerente, meus irmãos, primeiro quando nasce de pensamentos inapropriados. Tudo começa no pensamento. Por isso nós devemos ter a mordomia da mente, não é? Cuidarmos da nossa mente. Parece que, mesmo sendo um profeta de Deus, Jonas não estava cuidando da sua mente. Porque se o descontentamento nasce de pensamentos inapropriados, a coisa não vai bem. Sobretudo como servo de Deus. O verso 1 diz que ele ficou profundamente descontente, porque ele tinha pensamentos inapropriados em relação àquele povo, àquela nação. Ele tinha bloqueios. Ele não queria pregar aquele lugar, ele não queria que aquele povo recebesse a misericórdia de Deus. Jonas 3,10 diz o que aconteceu. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. O verso capítulo 3:10 é o motivo pelo qual Jonas se irou, ficou descontente. E ao analisarmos o conteúdo da oração, como já fizemos rapidamente, nos deparamos com algumas questões estranhas. A oração dele revela uma estranheza diante da misericórdia de Deus. Ah, Deus é misericordioso, que coisa chata. Deus é bondoso, que coisa horrível. Ele estranha a reação de Deus, ele estranha o amor de Deus. Será que nós, como servos de Deus, estranhamos o amor de Deus diante do perdido, diante daquele que está longe da palavra? Porque o mundo é um mundo mau, um mundo perdido. Ele precisa da palavra que transforma. Como os ninivitas precisavam, o nosso mundo precisa. Eles estão perdidos, eles não têm discernimento. Por isso nós estamos aqui, fomos colocados para pregar a palavra de Deus. Deus tinha uma expectativa, mas Jonas não estava ali caminhando com Deus, estava alimentando pensamentos inapropriados. Por isso o verso 3 e 4 diz: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro. Tira a minha vida, eu imploro. Por causa disso, eu quero morrer. É o que o texto diz, também no 8 e 9, quero morrer. Então Jonas, meus irmãos, é um profeta de Deus.
e ainda estava centralizando a sua vida em pensamentos inapropriados. Nós vamos sempre, ao longo da vida, nós vamos ter que cuidar da nossa mente. Por isso que Paulo diz isso. Então, qual é a saída para vencermos isso? De repente você está aí com pensamentos inapropriados e que não estão fazendo bem à sua vida. Você precisa cultivar pensamentos que sejam dignos de louvor. Paulo diz isso aos Filipenses, aos Colossenses. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Então eu tenho que cultivar. Eu posso ser convertido, templo do Espírito Santo, sou de Deus, mas eu preciso cultivar a minha mente. Pensamentos que glorifiquem a Deus. Parece que isso não estava acontecendo com Jonas. Ele estava permitindo que pensamentos que não glorificavam a Deus dessem a base para posturas inadequadas, levasse ele a posturas inadequadas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: portanto, lê comigo esse texto que é importante. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Agora, 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. Tem gente que pensa que converteu, beleza, não tem que fazer mais nada, eu ligo o piloto automático e vou embora. Não é assim. Os grandes engenheiros dos grandes aviões, esses que cruzam América do Sul, Europa, eles têm um programa e tem o piloto automático, o cara descansar. Mas eles dizem que se fizer um cálculo pequeno, numa viagem tão longa, um cálculo pequeno, se o cálculo começar errado, lá na frente vai desviar bastante do local onde o avião vai pousar. Vai acabar com toda a rota. Tem que começar certinho, tem que manter o rumo. Então Paulo diz: mantenha o pensamento das coisas do alto. Então eu sou servo de Deus, sou convertido, mas eu preciso cuidar da minha mente, para que eu não seja movido por pensamentos inapropriados. Eu tenho que cultivar pensamentos que sejam dignos de louvor. Então lembre-se disso, cultive pensamentos que sejam dignos de louvor. Amém, irmãos? Segundo, um descontentamento pode ser classificado como incoerente quando está amparado em sentimentos negativos. É o que nós vemos em Jonas. Nós podemos dizer emoções tóxicas, destruidoras. Nós somos seres humanos, isso pode acontecer com a gente. Muito do que aconteceu com Jonas pode acontecer com cada um de nós e pode estar acontecendo hoje. Então, o descontentamento dele foi incoerente porque estava amparado em sentimentos negativos. Não pode ser coerente sentimento negativo. Primeiro o pensamento, depois o sentimento. Porque o sentimento é gerado pelo que você pensa, porque você está abrigando ali. O verso 5 do capítulo 4 diz: Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Será que não vai cair fogo para consumir essa cidade, não? Sentimento negativo, sentimento de vingança em relação aos assírios, em relação a Nínive, a sua capital, ódio, desejo de vê-los mortos, e ele era um servo de Deus. Quanta coisa nós temos visto nesses dias também, tantos sentimentos negativos, tóxicos, que aqueles que se dizem servo de Deus vão abrigando em seus corações, que não se parecem em nada com o Cristo, com o Nazareno. Nós devemos pensar, e Jonas precisava pensar nisso, como nós também. O sentimento de que Jonas nutria por eles não era bom, não era adequado. Ele desejava a morte daquelas pessoas. Como pode isso? Está na Bíblia. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para ficar
para estar tão furioso por causa dessa planta? Verso 9, ele novamente, ele diz para Deus assim, eu tenho sim. Olhem só, irmãos, eu tenho razão, eu estou furioso. Então o diálogo que ele tem com Deus é esse diálogo. Eu quero morrer, eu estou a ponto de morrer. Então, meus irmãos, não dá para fazer missões, porque Jonas, o livro de Jonas é um livro missionário, talvez o maior do Antigo Testamento. Não dá para fazer missões com esse sentimento. Você vai pregar num lugar de gente ímpia, de gente sem Deus, sem a palavra de Deus. Você tem que levar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, já que eles não conhecem a misericórdia e o amor de Deus. Muitas pessoas, nossos missionários, que pregam em lugares desafiadores no Oriente Médio, quando essas pessoas se convertem e pela primeira vez ouvem o Evangelho, elas dizem, por que vocês não vieram falar isso antes para nós? Porque estavam perdidas. Então eu não posso ir pregar o Evangelho com esse sentimento, porque o mundo está perdido mesmo, mas você e eu, nós como igreja, nós temos a mensagem que transforma, nós devemos levar a mensagem que transforma. Amém, irmãos? Jonas não entendeu isso, não estava entendendo isso. Agora, se você está mantendo sentimentos negativos, isso está gerando um descontentamento incoerente, você precisa desenvolver o fruto do Espírito, que é o desafio. Paulo fala isso aos Gálatas 5, 22 e 23, ele fala, o fruto do Espírito tem partes, é um fruto, mas tem várias partes desse fruto. Mas depois do fruto, ele fala algo interessante. Quando nós estamos falando de sentimentos negativos, né? Ele fala de forma categórica no verso 24 que está aí. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Você pertence a Jesus? Por isso que há uma luta espiritual, não só do lado de fora que nós enfrentamos, com as hostes do mal, com os homens sem Deus, mas uma luta interna, de igual modo desafiadora, que é a luta da carne. E Paulo vai dizer então, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Por isso que ele escreve aos Colossenses que tem que fazer morrer, quando se levantam os desejos que não glorificam a Deus, nós devemos fazer morrer. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. É o preço que se paga, é o caminho a seguir, a escolha, é lutar, desenvolver uma vida abençoadora, desenvolver o fruto do Espírito, entender que pertence a Cristo. O que é pertencer a Cristo? Pertencer a Cristo não é ser membro de igreja só. Tem gente que pensa que pertencer a Cristo é vir no domingo da igreja e depois acabou. É muito mais que isso. Pertencer a Cristo envolve toda a nossa vida. Então lembre-se sempre dessa verdade. O fruto do Espírito precisa ser desenvolvido. Terceiro e último, um descontentamento pode ser classificado como incoerente quando deseja promover atitudes inconsequentes. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Pensamentos, sentimentos e atitudes. É o processo natural que toda pessoa que trabalha com a consciência humana, com a psique humana, entende. É um processo natural, pensamentos, sentimentos e atitudes. Mas nós, como servos de Deus, nós devemos avaliar como nós estamos fazendo isso. O que está gerando? Qual é a fonte que está gerando? Como é que nós estamos reagindo? Por que nós estamos reagindo? Parece que Jonas está perdido em relação a isso. Isso gerou nele um descontentamento incoerente porque não é coerente àquele que era o profeta de Deus, um servo de Deus, e isso pode acontecer comigo e com você. Ao longo do livro todo nós vimos Jonas, Deus fala para ele ir, ele não vai. Ele está num barco, ele se esconde. Quem é ímpio está orando a um Deus. Ele está ali escondido. O capitão pergunta para ele, os marinheiros questionam, quem é você? Ele fala, tudo está acontecendo aqui, isso tudo é por minha causa, me joga no mar que vai resolver. E as pessoas tentam voltar o barco, parece que não tinha viajado tanto para voltar à terra, mas não dá, porque Deus não deixa, tem que jogar mesmo o cara no mar. E Deus ordena que um grande peixe o engula. Depois
o joga novamente na terra, e ele fica aí meio atordoado, ele faz uma oração, e ele está entendendo na oração ali que Deus livrou a vida dele, e Deus chama ele de novo no capítulo 3, você tem que ir, aí ele vai, a pregação é essa, ele vai e prega, e há um quebrantamento, conversão, e isso tudo traz descontentamento para ele. Quer dizer, o livro todo mostra esse balanço de um profeta que está tendo dificuldade de entender a sua missão, de um servo que não está entendendo bem o caráter de Deus. Isso acontece comigo, com você, se formos honestos, em alguns momentos da vida. Por isso que a Bíblia precisa ser entendida. Agora, se você tem atitudes inconsequentes, esse descontentamento incoerente deseja promover atitudes inconsequentes, qual a saída? A saída é viver em sintonia com o caráter de Deus, é voltar ao caráter de Deus, é perguntar quem é Deus na minha vida e quais os princípios que estão norteando a minha vida. Se nós entendemos o caráter de Deus, Deus mostrou o seu caráter aqui. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é justo. Ele demonstrou tudo isso naquela cidade. Depois daquela pregação de uma frase. Então nós precisamos viver em sintonia com o caráter de Deus. Eu posso ser membro de igreja e não estar vivendo em sintonia com o caráter de Deus. Eu posso ter muitos anos de crente e não estar vivendo em sintonia com o caráter de Deus. Eu posso ter vivido já em sintonia com o caráter de Deus e hoje eu não estou vivendo em sintonia com o caráter de Deus. Mas Deus, Ele quer tratar conosco. Se de repente você não está vivendo em sintonia com o caráter de Deus e por conta disso você está querendo promover atitudes que não glorificam a Deus, Deus quer tratar com você, com a sua vida, com cada um de nós. Viver em sintonia com o caráter de Deus, era isso que Deus queria que Jonas fizesse. Por isso que o livro termina em aberto, porque a atitude dele é a atitude de cada um de nós. Não há como realizarmos a missão sem entendermos quem é Deus, perguntarmos e avaliarmos na Bíblia quem é Deus. O descontentamento de Jonas estava fora da sintonia de Deus e do caráter de Deus e dos valores do reino de Deus. Por isso nós devemos pensar como nós estamos cumprindo a nossa missão, quais sentimentos estão brotando em nosso coração, o que a gente quer promover afinal. Por isso, se você está com essa dificuldade, viva em sintonia com o caráter de Deus. Volte a sua sintonia para Deus, para os valores do reino de Deus. Por isso, meus irmãos, nós vimos 3 coisas aqui em resposta a um descontentamento incoerente. Ele é incoerente quando nasce de pensamentos inapropriados. A saída é cultivar pensamentos que sejam dignos de louvor. Então, se os pensamentos agora não são dignos de louvor, precisam voltar a ser, como Paulo nos ensina. Quando está amparado em sentimentos negativos, esse descontentamento é incoerente quando está amparado em sentimentos negativos. Qual é a saída? Se eu sou um servo de Deus, desenvolver o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. E saber que eu estou crucificado com Cristo. Crucifiquei a carne com as suas paixões. Eu sou de Jesus. Jonas era um profeta e não estava entendendo bem o caráter de Deus, não estava entendendo bem o que Deus queria na sua vida. Estava mantendo sentimentos negativos. Então eu preciso voltar para o caminho. E 3, o descontentamento incoerente, ele é incoerente quando deseja promover atitudes inconsequentes. Nós somos servos de Deus. Lembra que quando João e Tiago queriam promover atitudes que não eram aquelas que estavam em sintonia com o ministério de Jesus, disse: olha, vocês querem fazer o quê? Vocês não sabem a quem vocês pertencem, qual é a missão? Então Jesus questiona da mesma forma, porque aqueles discípulos precisavam saber qual era a missão de Jesus e precisavam desenvolver a missão deles em sintonia com a missão de Jesus, como nós devemos fazer hoje. Então, se há esse desejo de promover atitudes inconsequentes, a saída é voltar para Deus, conhecer o caráter de Deus e pedir para que Deus trabalhe em seu coração. Que Deus nos abençoe e que esse livro todo venha impactar a sua vida e que você seja um canal de bênção
não com esse descontentamento incoerente, mas com descontentamento que esteja em sintonia com os valores do reino de Deus. Amém? Deus abençoe.